Bem-vindos a mais um episódio de Vozes da Banca, o podcast da Max Finance que dá a conhecer aqueles que dentro dos bancos trabalham lado a lado com os intermediários de crédito e ajudam a construir soluções para os nossos clientes. Hoje o nosso foco está no crédito à habitação, o produto central na vida das famílias portuguesas e também nas decisões financeiras mais relevantes que podemos tomar. Para falar sobre este tema tenho connosco a Milva Borges, com responsabilidade direta sobre o produto de crédito à habitação. É uma conversa que nos vai ajudar a compreender melhor não só o papel do BPI neste mercado, mas também a importância da parceria entre o banco e o intermediário de crédito. Milva, muito obrigado por estares connosco. Obrigada. Olha, vou-te perguntar, até para perceber rapidamente, o que é que tu fazes e o que é um papel de direção de marketing particulares e negócios dentro do produto de crédito à habitação no BPI? Eu faço parte da equipa de dinamização de parcerias, a equipa que diariamente acompanha os intermediários de crédito no terreno e acompanha também a relação dos intermediários de crédito com a nossa rede comercial. E na prática eu faço a coordenação desta equipa, ou seja, acompanho a equipa diariamente naquilo que é a sua atividade, também faço o acompanhamento com as redes naquilo que é a monitorização da atividade da intermediação de crédito e todos os dias estamos focados em fazer a relação em crescendo com os intermediários de crédito e com a rede comercial do banco. Ok, diz-me uma coisa, o crédito de habitação é para muitos das famílias e para muitos nós quase o maior compromisso financeiro que temos. Depois de casar, se calhar é ter comprar uma casa. Quais são os principais fatores que o cliente deve considerar antes de avançar? E qual é o papel da intermediação de crédito neste avanço? Claro. É como dizes bem, Guilherme, efetivamente hoje o maior compromisso financeiro que os clientes têm é efetivamente com o seu crédito de habitação e em primeira instância o primeiro ponto que os clientes devem acompanhar é efetivamente o enquadramento daquilo que é a responsabilidade do compromisso dessa dívida, do compromisso do pagamento das prestações do crédito de habitação e o enquadramento do pagamento dessas prestações naquilo que é o seu orçamento familiar. E essa é o primeiro grande ponto para o qual eles devem olhar. O papel do intermediário de crédito é muito importante, porque cada vez mais devemos fazer enquadrar aquilo que são as soluções que existem no mercado àquilo que é a necessidade do cliente. E cada cliente é um caso, cada caso tem a sua especificidade, tem as suas expectativas, tem as suas necessidades e o papel do intermediário de crédito é extremamente importante para fazer enquadrar efetivamente esta qualificação financeira do cliente e fazer enquadrar a melhor solução que existe no mercado para aquilo que é a necessidade do cliente. E este papel no mercado é fundamental. Mas tu sabes que muito dos clientes finais, e todos nós somos clientes de alguma coisa, e neste caso, esta questão dos LTVs, dos antigos, dos spreads, é sempre uma linguagem muito de banco. Com que ponto, ou como é que o BPI ajuda não só os clientes, mas também os intermediários de crédito nesta aprendizagem ou nesta educação financeira que cada vez mais é um ponto assente que tem que ser aumentado na sociedade portuguesa? No Banco BPI há um pilar que está bem assente naquilo que é a nossa atividade diária, que é a transparência e que é a transparência naquilo que são os deveres de informação. E, efetivamente, o que temos feito cada vez mais é primar por aquilo que é a formação ao intermediário de crédito, acima de tudo, e este é um ponto fundamental, estarmos próximos do intermediário de crédito neste papel formativo e em várias ações que temos estado, não só nas ações organizadas pelas redes, como também nas ações organizadas pelo próprio Banco BPI, neste acompanhamento diário que fazemos de proximidade junto ao intermediário de crédito e também na linguagem de transparência para com o cliente. Para nós é fundamental que o cliente esteja esclarecido, que perceba exatamente o compromisso que está a assumir e que perceba todo o enquadramento desse compromisso. É extremamente importante que o cliente perceba, por exemplo, no crédito de habitação, que pode ter vendas associadas facultativas, que essas vendas associadas facultativas sejam de acordo com aquilo que efetivamente são as necessidades do cliente e que o cliente perceba exatamente isto. É claro que depois todos estes termos que são familiares para nós não serão para o cliente e, portanto, aqui temos que ter uma transparência naquilo que é a comunicação, temos que estar focados em perceber que o cliente entende o que é que lhe estamos a transmitir e no final do dia aquilo que estamos focados é em ter a certeza que o cliente efetivamente percebeu todas as características e todas as condições do seu crédito de habitação. Tu falavas no início que era a questão da formação e o acompanhamento
junto dos intermediários, que eu também acho que os intermediários não são só um canal de captação de negócio para vocês, porque isto não tem que ser algo que no final captamos o negócio, mas até lá temos aqui uma relação entre intermediários e o banco, e neste caso o BPI, que importa salvaguardar e incentivar não só na formação, mas nesse acompanhamento que fazes tu e a tua equipa diariamente. Sem dúvida nenhuma. Isto para nós, para o Banco BPI, é um pilar fundamental. De facto, mais do que a quantidade, nós estamos focados na qualidade. Isto tem sido um foco muito importante naquilo que é a nossa atividade. Não só de 1 para 1, todos os dias na monitorização daquilo que é a atividade também do intermediário de crédito, porque na prática nós estamos focados naquilo que é a qualidade da prestação de serviço ao cliente. E, portanto, o intermediário de crédito acompanha os nossos clientes, do intermediário e do banco. E este foco naquilo que é a qualidade do cliente é para nós muito importante. E por isso estamos muito mais focados naquilo que é a qualidade, naquilo que é a conduta, naquilo que são os valores, naquilo que é o alinhamento estratégico, porque nós temos um contrato de vinculação com os intermediários de crédito e, portanto, temos uma parceria. E é muito importante para nós que essa parceria cumpra determinadas regras, desde logo, naturalmente, as regras que são determinadas pelo legislador e que temos que fazer cumprir no mercado. É o Banco de Portugal que determina estas regras, mas para nós também é muito importante depois que elas se façam cumprir, e isto é primordial dentro do Banco BPI, e esta monitorização que nós fazemos impacta também naquilo que é a necessidade de formação, a necessidade da transparência, a necessidade de uma conduta correta e a necessidade de termos um serviço de qualidade para o nosso cliente, porque no final do dia aquilo que nos importa é efetivamente o nosso cliente. Olha, e aproveitando então essa tua deixa, que pergunto mesmo quais são os conselhos, diariamente que os fazes, seguramente, que dás ao intermediário de crédito na comparação de propostas que o intermediário tem para apresentar a um cliente. Hoje em dia o ponto fundamental é o conhecimento do cliente. É de extrema importância que o intermediário de crédito conheça o cliente. E ao conhecer o cliente, conheça a sua realidade, conheça as suas expectativas, conheça as suas necessidades, conheça o seu enquadramento, para poder ajustar efetivamente aquilo que é depois a decisão da tipologia de taxa, a decisão do prazo, a decisão daquilo que é também a relação com o banco, porque isto é muito importante. Um cliente que contrata um crédito de habitação está a contratar uma responsabilidade de médio e longo prazo, portanto está no fundo aqui a fazer uma relação com o banco que vai muito além daquilo que é o crédito de habitação. E portanto o enquadramento do cliente naquilo que é o banco, aquilo que o banco oferece como proposta de valor para o cliente, é muito importante que o intermediário de crédito também perceba todo este contexto e todo este enquadramento, porque de facto a relação do cliente com o banco não termina na contratação de crédito de habitação, pelo contrário, é aí que começa e é a partir daí que nós vamos ter uma relação. E é de extrema importância que o banco tenha capacidade para responder àquilo que são as necessidades do dia-a-dia do cliente. E este conhecimento também daquilo que é o contexto bancário e que vai muito além daquilo que muitas vezes é o preço do crédito de habitação, vai muito além daquilo que muitas vezes se mete o foco ou a tónica numa escolha que não deve ser efetivamente um termo de decisão. O termo de decisão deve ser todo o enquadramento, todo o conhecimento do cliente, porque também do conhecimento do cliente deriva também a informação que nos fazem chegar e que nos permite também ajustar a cada cliente, a cada situação, aquilo que são as suas melhores condições e o seu melhor enquadramento. Isto é de extrema importância para nós. Olha, e cada vez mais que estamos a falar também de clientes, uma das coisas que percebemos, e principalmente nos últimos anos, são cada vez jovens que estão a pensar em comprar casa. Quais são quais são os principais erros ou mitos urbanos que existem atualmente na compra de uma casa? Olha, desde logo, e já me antecipei um bocadinho na resposta, porque desde logo a questão do preço. Muitas vezes põe a tónica no spread ou na prestação que eu vou pagar hoje e não olham para o futuro, nem para todo o enquadramento, nem para todo o contexto do crédito de habitação. O crédito de habitação, ou a decisão do crédito de habitação vai muito além daquilo que é um spread, vai muito além daquilo que é a prestação hoje. E, portanto, aquilo que o cliente tem que perceber é, em primeira instância, todo o custo que está associado a esse crédito de habitação, mas também todo o custo que ele vai ter com a relação que tem com o banco no futuro e, portanto, ao longo de toda a vigência do contrato. Este é, desde logo, para mim, um primeiro mito ou um primeiro erro. Depois, naturalmente, que os jovens hoje têm mecanismos ou têm fruto do decreto-lei, daquilo que são, portanto, hoje as políticas para acesso ao crédito jovem, têm aqui também um facilitismo, digamos assim, no acesso ao crédito, porque podem, efetivamente, dentro das condições que estão previstas na lei, aceder ao crédito a 100%. E, portanto, a questão de poder
estar enquadrado naquilo que é o financiamento até 100%, é um pressuposto de que os jovens têm acesso a esta regalia hoje fiscal e que lhes permite aceder efetivamente ao crédito de habitação. Naturalmente, que depois têm que cumprir todos os outros requisitos macroprudenciais, e isso naturalmente que depois tem que ser avaliado também naquilo que é o enquadramento e na análise de solvabilidade dos clientes. Mas, efetivamente, há aqui uma série de outros critérios que vão muito além daquilo que é o preço e da prestação a pagar hoje e para os quais os clientes têm que estar muito atentos e, efetivamente, naquilo que são as vendas associadas facultativas, naquilo que é o custo de manutenção de uma conta bancária, naquilo que é depois se o banco tem resposta para aquilo que são as necessidades financeiras do dia-a-dia do cliente e, portanto, o crédito de habitação, de facto, é uma porta de entrada, mas é uma porta de entrada que depois tem uma série de outras janelas para as quais temos que estar preocupados. Mas tu estavas a falar muitos jargões banqueiros, não sei se é assim que se diz, mas vocês também têm um papel de educação financeira. Falaste de literacia financeira, eu queria antes pôr educação financeira. Porque tu também tens muitas ações, às vezes nas universidades, nas escolas, portanto, há um papel também do vosso lado desta educação financeira que hoje temos. Como é que tu normalmente vês isto? É um papel do intermediário, dos bancos, ou é um papel que também tem que ser, como há bocado estamos a falar, de junção dos dois, entre aspas, de aprofundar este problema que nós atualmente ainda temos? Claro. É um papel conjunto, eu acho. Portanto, naturalmente que nós temos essa preocupação é uma preocupação do Banco BPI, efetivamente, como eu dizia, estarmos cada vez mais focados na formação, participarmos cada vez mais de uma forma responsável naquilo que são as ações, muitas vezes fora daquilo também que é a relação da intermediação de crédito, no sentido de podermos dotar a sociedade cada vez maior literacia financeira. O papel do intermediário de crédito é muito importante aqui também, portanto, o pleno conhecimento daquilo que é uma FINE e explicar ao cliente aquilo que são as condições efetivamente do processo de crédito de habitação. Eu diria que até também tem que haver uma responsabilidade social, portanto cada vez mais as escolas e toda a sociedade deveria ter também este papel, porque de facto hoje em dia é muito importante que os clientes percebam todo o enquadramento que está não só no crédito de habitação. Claro que o crédito de habitação é uma preocupação porque é, como disseste bem no início, a maior responsabilidade que os clientes assumem, mas também no dia-a-dia, na gestão das suas escolhas financeiras, na gestão das suas poupanças, portanto, todo este papel é um papel que eu diria que é transversal a toda a sociedade, no qual nós bancos, e o Banco BPI em particular, e tem feito esse papel efetivamente, mas também os intermediários de crédito têm efetivamente aqui um papel muito preponderante e muito importante, mas também eu diria que toda a sociedade e desde logo também na educação escolar este papel deveria estar salvaguardado. Exatamente. Olha, não te pedindo que sejas uma cartomante ou uma bola de cristal, e não vou falar de taxa, mas como é que tu imaginas daqui a 5 anos este setor, na forma de, como é que e se calhar também pôr um pouco aqui este fenómeno da digitalização, das inteligências artificial, mas como é que tu achas que os bancos vão comunicar, como é que os intermediários de crédito vão estar neste ecossistema do banco, como é que tu vês isto, sem ter uma bola de cristal, obviamente? Esta é uma pergunta muito difícil, eu diria até bastante traiçoeira, mas de facto não é possível fazer futurologia e nós temos sentido, e eu acho que até o pós-Covid foi bem uma nota desta situação, nós temos sentido que a velocidade a que as coisas se alteram e que de repente surge uma situação inesperada e nos fazem adaptar e mudar os nossos paradigmas é muito grande e, portanto, dizer-te exatamente onde é que nós vamos estar daqui a 5 anos é de todo impossível. Mas posso dizer que, de facto, uma coisa é certa, esta evolução tecnológica tem que acontecer, não no sentido de substituir aquilo que é a humanização do processo, mas no sentido de dotar o processo de maior rapidez, maior flexibilidade, maior segurança e também de permitir às pessoas estarem mais tempo naquilo que é a relação, naquilo que é também esta responsabilização do conhecimento, desta educação financeira, como dizias e bem. Portanto, se nós pusermos a tecnologia ao serviço daquilo que é o processo burocrático, vamos poder efetivamente disponibilizar as pessoas. Aquilo que te digo é que depois também varia um bocadinho em função daquilo que são as expectativas do cliente. Há clientes que preferem uma simplicidade digital, querem maior flexibilidade, querem estar à distância de um clique para poder fazer quase tudo. Há outros que ainda privilegiam o olho no olho e o estarmos aqui pessoalmente a ter esta conversa é também um sinal disso, que efetivamente não há tecnologia que substitua esta relação.
E há aqui outro aspecto que é fundamental e que eu não posso deixar de falar dele que é a sustentabilidade, e cada vez mais há uma preocupação, e ainda bem, da sociedade em evoluirmos para aquilo que é o crédito verde, para todo aquilo que é um bocadinho reduzirmos a pegada de carbono, e efetivamente também eu diria que temos todos que começar a ter maior preocupação em relação a esta situação, porque é de facto uma preocupação em crescendo da sociedade, e há algumas situações que vão alterar em relação a isso. Em relação à intermediação propriamente dita, aquilo que nós queremos é que efetivamente esta seja uma profissão cada vez mais de qualidade, cada vez mais com um serviço prestado naquilo que é a qualidade do cliente, e queremos efetivamente que ela possa perdurar, e portanto temos tido também este cuidado de olharmos para a qualidade do serviço que é prestado pelo intermediário de crédito, para a qualidade da relação de parceria que mantemos, e isto é fundamental para nós. Ok. Olha, sabes que o tempo passa, que isto quando se conversa bem, o tempo passa. Não te vou perguntar o que é que dizem os teus olhos. Okay. Mas eu sei que por lá da Mílvia, que eu todos os dias falo contigo, e todos os dias literalmente até ao fim de semana, e às vezes a horas impróprias, sei que és mãe, sei que és esposa e mulher de uma pessoa, obviamente, não é? Mas tu tens muito, eu vejo-te a viajar muito. O viajar, o conhecer, é o teu maior escape para conseguires dia a dia, ligado depois com as LTVs e com estas coisas todas. O que é que o teu hobby ou as tuas viagens te permitem enfrentar as segundas-feiras às 8 da manhã todos os dias? Efetivamente eu privilegio muito a minha família. De facto, eles são um pilar muito importante para que eu possa efetivamente poder estar de uma forma mais efetiva e profissional na minha atividade. Como sabes, é com muito gosto que eu dedico muito do meu tempo àquilo que é a atividade profissional, e de facto depois eu dedico muito tempo à minha família, ao meu marido, à minha filha, efetivamente, principalmente, e fazemos muitas viagens, cá dentro e lá fora. Cá dentro porque eu acho que é fundamental... Mas és tu que organizas as viagens ou o teu marido que organiza? És tu que organizas? Sim, por norma sim. Cá dentro eu acho que é fundamental conhecermos a nossa sociedade, conhecermos a nossa realidade, porque muitas vezes nós temos tendência a fazer comparações sem conhecermos o quanto de bom nós temos dentro do nosso país e dentro de portas, e de facto isto é fundamental. Faço questão que a minha filha também conheça de norte a sul do país, e temos um país pequenino, isto é fácil de se percorrer, conheça um bocadinho quais são as realidades do país onde vivemos, e depois naturalmente indo para fora, e acima de tudo, mais do que o viajar por viajar, conhecer um bocadinho da cultura, do que acontece lá fora, do que podemos trazer de bom no dia-a-dia para aquilo que é... E vais carregando aí as tuas baterias sem para dúvida enfrentar nenhuma, sem todos dúvida estes. nenhuma. Olha, muito gosto, tive um gosto enorme, já sabes que eu gosto muito de ti. Olha, vou-te dar aqui um miminho. Muito obrigada. E vou despedir das pessoas que nos estiveram a assistir e a ver e a escutar, que coloquem gosto, partilhem, e espero-os ver ou ouvir no Mais Vozes da Banca, onde o crédito se fala assim, de uma forma simples e fácil. Não custa nada, literalmente. Obrigado. Obrigada eu, Guilherme. Foi um prazer.